Olá, amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, chefe da unidade de transplante de base do transplante de fígado do Hospital de Base e professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E também pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. Hoje, por compromisso acadêmico, ele está ausente. Por que esse programa chama Saúde e Companhia? Vocês já sabem, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém para trazer informações para o seu conhecimento, para o entendimento da saúde e, acima de tudo, para que você tenha mais conhecimento sobre a saúde. Bem, nós estamos aqui hoje na bancada com Marcos Moraes. Marcos Moraes é um profissional assim exemplar e um profissional que, com certeza, quando ele estava estudando, ele não tinha a mínima ideia que iria trilhar por esse caminho. Ele é enfermeiro formado pela nossa faculdade em 1996, e em 1997, eu estava recém-chegado no hospital e nós estávamos fundando a Organização de Procura de Órgãos, a OPO, e nós fomos entrevistá-lo, eu e o professor Mário Abud. Eu nunca esqueço que depois da entrevista eu olhei para Mário Abud e tínhamos a certeza que tínhamos achado um profissional excepcional para atuar nessa área. Ele formou-se em enfermagem para atuar na saúde, mas nós podemos dizer que indiretamente ele atua na morte para que mais pessoas vivam e tenham mais saúde. Então, estou falando de Marcos Moraes, que é enfermeiro da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base. Marcos, o que é uma OPO? O que é uma Organização de Procura de Órgãos? A OPO ela é uma organização, como o próprio nome diz, né, que está voltada à busca do possível doador, ou do doador de órgãos, propriamente dito, que é aquela pessoa que tem um diagnóstico de morte encefálica, e que pode ser um doador de órgãos para vir a salvar a vida de outras pessoas. Ô Marcos, antes de falar na doação, vamos falar um pouco na tua época de estudante na academia, na tua formação. Algum tempo passou em tua cabeça que você iria, dentro das especialidades de enfermagem, trabalhar com isso? Não, na verdade não, porque antes de 97, inclusive, né, não se falava muito em transplantes, né, já acontecia, a gente sabe disso, que acontecia. E certa vez até vi uma experiência relacionada à perfusão do rim, mas foi uma coisa assim que coincidiu de eu estar passando pelo laboratório, fiquei observando, mas na verdade nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse vir trabalhar nesta área. Antes de você, claro que todos os agentes da saúde, ele tem a ideia sempre de ajudar o próximo, esse é essencialmente aquele profissional da área de saúde. Mas durante a tua formação, tu pensava em trabalhar com o quê como enfermeiro? Sim, isso eu tenho claro, né? Realmente eu estava voltado para a área da cardiologia, da UTI, da cardiologia. Durante a minha formação eu cheguei várias vezes a participar, assim, acompanhar em centro cirúrgico, a cirurgia cardíaca, que era aquilo que eu achava que seria o meu caminho. Tá. E essa oportunidade que apareceu para você trabalhar com procura de órgãos, como é que chegou a teu conhecimento? Eu não te conhecia, nem eu, nem o professor Mário Abud, nós não te conhecíamos. Como é que chegou essa oportunidade para você? Eu soube através de uma outra enfermeira, uma colega enfermeira, que hoje é docente da faculdade, que o hospital estaria contratando alguém, estaria buscando alguém para trabalhar na área. Eu, como já disse, não tinha nenhuma experiência, mas eu me prontifiquei, eu quis descobrir o que era, participei da entrevista e felizmente deu certo. Tá. Nesse período isso já são quase 20 anos. 20 anos que você está na área, normalmente algumas pessoas migram de uma área para outra. Como é que está a tua cabeça? Você pensa em migrar ou você está feliz com a área que você escolheu? Olha, a área ela é extremamente interessante, embora tenha todo esse tempo aí, esses 20 anos que a gente está no serviço, ela é bem dinâmica, né? E agora ela tem um outro perfil, ela abrange vários outros profissionais, várias outras cidades,
As OPOS, elas têm hoje algumas, vamos dizer assim, vou chamar aqui de ramificações, que são as comissões intra-hospitalares de transplantes. Então nós temos essas comissões em diversas cidades aqui da nossa região. Então ela cresceu, ela é dinâmica e eu penso assim, a minha cabeça hoje é ainda continuar. Ótimo. Isso é muito bom para todos aqueles pacientes que estão em fila de transplante, ter um profissional como o Marcos atuando nessa área. Marcos, agora vamos explicar um pouco para a população. Nós temos vários tipos de doação, né? Então, nós temos qual a diferença que existe em uma pessoa que morreu e doou, por exemplo, os olhos, as córneas, e outro que deu outros órgãos, como fígado, rim, pâncreas. Qual é a diferença básica? Sim, vamos começar falando então daquela pessoa que morreu com o coração parado, que é a morte mais conhecida entre a população comum, né? É aquela morte em que a pessoa está bem ou falece de uma doença, de uma enfermidade qualquer, ou subitamente, através de um acidente. Então, reconhecidamente, o familiar, o ente querido, ele vê que a pessoa faleceu, está parada, está inerte, e a gente, então, para esses casos, a gente pede a doação dos olhos, né? Então, a família reconhecendo a morte, aquela morte tradicional, que é a morte do coração parado, ela tem um pouco mais de facilidade de compreender que aquela pessoa, de fato, deixou a vida, está morta. Então, a facilidade para doar os olhos acaba sendo maior em relação àquele outro indivíduo que também normalmente decorrente sofre um acidente vascular cerebral ou vítima de um trauma ou de uma parada cardíaca. Ele não tem a morte com a parada do coração imediato. Ele acaba evoluindo com um nível de consciência rebaixado, aí existe aquela penumbra, aquela área de penumbra, se é um coma, se é uma falência do cérebro em geral, e então ele passa por alguns exames e o coração continua batendo. Então, normalmente, o familiar chega na beira do leito, ele vê que o coração bate, ele vê que o peito se movimenta até pelos aparelhos da UTI. Então, é mais difícil para esse familiar compreender que aquela pessoa ali está num processo de morte. Ô Marcos, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e eu gostaria que você explicasse para o enfermeiro ou o jovem enfermeiro que está nos assistindo, como é que você faz essa abordagem, né? Porque ele tem um papel fundamental, abordar essa família que está no momento de dor e de luto. Como é essa abordagem nessa pessoa que vai doar a córnea e essa pessoa que está na UTI em morte encefálica? Nós vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, estamos no segundo bloco, aqui hoje com a presença de Marcos Moraes, que é enfermeiro de captação de órgãos da nossa OPO, da nossa Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. No bloco anterior, ele explicou que tem dois tipos de doadores. Uma é que ele teve uma parada cardíaca e aí não está mais na UTI. Não é que a família realmente já sabe que aquela pessoa não tem mais nenhuma função vital. E a outra é que está na UTI, onde precisa um trabalho muito importante que ele exerce, que é esse convencimento com as famílias. E ficou a pergunta no ar. Como é essa abordagem, Marcos? Com essa pessoa que já está, não está no ambiente de UTI, uma abordagem familiar, e a outra que está na UTI? Bom, o princípio é assim, a gente procura sempre conversar com a família, distante, né, ou afastado,
do leito ou do corpo do seu parente. Tá? No caso da morte de coração parado, a família já tem a notícia da morte, a gente se apresenta, busca por essa família e com o auxílio, inclusive, até de outros profissionais do serviço social e muitas vezes também da psicologia, a gente leva essa família a uma sala onde a gente tem a possibilidade de uma conversa sem interrupção e fala então da morte, que dessa morte de coração parado, aquela pessoa, aquele ente querido, pode doar os olhos. Né? Então a família, já sabendo da morte, ela tem então a opção, nós falamos das vantagens da doação, que vai realmente estar ajudando outras pessoas, né? Às vezes muitas vezes duas pessoas, porque cada um que está na fila recebe um olho, né? E então existe a possibilidade de estar ajudando aí duas pessoas. E a aceitação para esse tipo de doação acaba sendo maior, porque a família reconhece prontamente a morte. Já em relação à morte encefálica, é um trabalho assim mais meticuloso, né? A gente tem que mostrar para a família, uma vez que tem o diagnóstico de morte, mostrar para a família que aquela pessoa, que aquele ente querido dele, que está ali na UTI, que muitas vezes tem a temperatura normal do corpo, ele vê ali no próprio leito que apresenta diurese, faz xixi, tem um movimento do tórax, que é o respirador, o aparelho que faz aquele movimento, mas algumas pessoas ainda não têm esse conhecimento. Então, nosso trabalho é se aproximar desse familiar ou dessas pessoas, né, desses entes queridos, mostrar para ele que aquele estado ele é proporcionado pelo ambiente da UTI, pelos aparelhos da UTI, pelas medicações que estão ali sendo utilizadas na manutenção daquele paciente, entre aspas, né, daquele possível doador, para que a família, então, reconheça, né? E nós procuramos, uma vez que já temos o diagnóstico, diferenciar o estado de coma da morte encefálica. Onde já na morte encefálica não existe possibilidade nenhuma de que essa pessoa volte a viver. Não tem. Então, depois dessa entrevista com a família, se necessário também, você chama o médico da UTI para tirar mais dúvidas que essa família por acaso tenha. Sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses 20 anos que você tem essa experiência, você acha que está mudando muito a aceitação da morte encefálica e o entendimento da população em doar, ou você acha que nós estamos no mesmo patamar? Não, com certeza, eu tive aí a felicidade de acompanhar realmente o desenvolvimento, né, da doação de órgãos. Então, com certeza, tem mudado, isso é progressivo, a gente consegue visualizar isso, né? A aceitação hoje é bem maior, porque antes a gente entrava para uma sala, num consultório, ou uma sala apropriada para entrevista, para conversar com a família sobre doação, e muitas vezes a reação da família não era assim tão amigável, né? Hoje, já por se tornar um assunto mais comum, mais divulgado, que é isso que torna o nosso trabalho um pouco mais facilitado, né? Então, a aceitação tem sido bem maior. A pessoa, às vezes, até não concorda em doar, né? Mas ela sabe do que a gente está falando, sabe da necessidade e os números eles estão aí, né? Então, nós temos mais doações hoje. Tá. Então, nesses 20 anos, vem aumentando a doação, não é? Só para esclarecer aqui, essa organização Procura de Órgãos foi fundada por nós, salvo engano, em 1996, né, uma discussão na Secretaria de Saúde, quando o enfermeiro Marcos foi o primeiro enfermeiro dentro da instituição a trabalhar. O primeiro não, foi o segundo, porque teve uma enfermeira que é docente da instituição, ficou um período muito curto e ele assumiu e até hoje está nessa atividade. E nós temos um trabalho muito grande na região, nesse ambiente árido, para falar realmente de morte encefálica. Hoje, essa OPA é conduzida pelo Dr. Piccolo,
que deu uma continuidade extremamente importante em difundir a doação. E claro que cada dia que passa, as pessoas têm um conhecimento maior da morte encefálica, né? E eu gostaria de perguntar também, Marcos, dentro dessa interseção que nós temos aí com vários hospitais, quais são os hospitais da nossa região que tem mais realizado o diagnóstico de morte encefálica? Olha, nós temos a Santa Casa de Araçatuba, que é distante do nosso centro aqui, em torno de 150 quilômetros. Mais próximo nós temos o Hospital Padre Albino, aqui de Catanduva, que participam bastante, né? São hospitais assim de porte médio. A Santa Casa, inclusive, o Padre Albino, aliás, de Catanduva, é um hospital escola, né? Então são parceiros aí que sempre estão atentos aí à possibilidade de localizar um potencial doador, fazer o diagnóstico de morte e a partir daí eles entram em contato com nós. Cada dia que passa nós temos mais pessoas precisando de órgão, as pessoas continuam morrendo e eu te pergunto pela tua experiência assim, hoje o que é que você, se você pudesse interferir, qual seria a ação mais fundamental? Porque só para a população entender, por exemplo, este ano foi que nós conseguimos colocar na grade curricular do estudante de medicina alguns temas que eram paralelos, não era obrigatório, como discutir a morte encefálica, discutir a doação. Nós sempre educamos nossos alunos para isso, mas não fazia parte da grade curricular. Eu acredito que a partir deste ano nós teremos uma ampliação, porque nós estamos discutindo isso dentro da grade curricular. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito. O que é que te incomoda na tua observação desses 20 anos, que se você pudesse intervir, isso reconduziria ou aumentaria a oferta de órgãos? Olha, no campo da, vamos dizer, da medicina, da enfermagem, eu acho que deve realmente, esse trabalho de introduzir na grade curricular é muito importante, deve ser mantido, né? Deve ser mais abrangente. E eu acredito assim que tanto no início, né, talvez a partir do segundo ano, como também já próximo à formação desses profissionais, e divulgando cada vez mais, fazer com que eles participem, inclusive, de campanhas, né, que atuem. Hoje existem as ligas de transplantes, né, que tem alunos da medicina, da enfermagem, mas eu acredito que precisa mais ainda, precisa divulgar mais no meio acadêmico e também para a população. Isso é importantíssimo. Eu agora tive uma ideia. Eu vou convidar para vir nesse programa aqui um transplantado. Por exemplo, nós temos transplantado de 20 anos. Temos. Nós temos uma transplantada agora que ela acabou de ter o segundo filho. Essa pessoa tem quase 16 anos já de transplante, com a vida normal. Então é importante que a população veja o resultado da sua caridade, não é? Que é você realmente doar no momento de dor, porque não é fácil você perder um ente querido, às vezes a cabeça do casal, né, que desaparece, e você ainda ir lá fazer esse pedido. Então isso é um trabalho que é fundamental, que os enfermeiros que trabalham com a captação de órgãos exercem. Mas qual é a rotina? Quando vocês chegam no hospital para cumprir sua carga horária, qual é a rotina do enfermeiro da captação? O enfermeiro ele vai pegar o plantão, vai assumir o plantão, ele deve em seguida passar, né, pelas UTIs, pelo setor de emergência, buscar contato com os hospitais vizinhos, que são onde funcionam as CITs, né, para saber se tem algum provável doador, né? Esse provável doador, em nossa região, por exemplo, ontem não tinha nada, hoje nós nos deparamos com um dentro do nosso hospital, né, e a partir daí a gente então vai acompanhar, vai se inteirar exatamente o que levou ele a esse possível estado de morte encefálica e vai de fato estar presente para acompanhar os passos do diagnóstico. Esse trabalho é fundamental, quer dizer, essa aproximação do enfermeiro da captação junto com a família, que isso vai criando um laço, porque é muito duro. Às vezes a família, sempre que alguém está grave e entra no hospital, todo mundo tem esperança que essa pessoa saia andando, né? Não que essa pessoa faleça. E é muito duro quando você, imediatamente, você tem um diagnóstico que teu parente faleceu
imediatamente já vem uma solicitação de doação de órgãos. Então, o ideal é que tenha, isso é um método adquirido com a experiência da Espanha, que é o país que mais capta, onde nós temos dentro dos hospitais essas pessoas especializadas em captação de órgãos, e Marcos é uma delas. Marcos, eu gostaria, nós vamos fazer um pequeno intervalo, eu gostaria, Marcos, ele é mestre, ele já tem, salvo engano, 3 trabalhos internacionais publicados, inclusive um trabalho muito interessante abordando a família pós doação ou negação de órgãos. Eu gostaria que você comentasse sobre esse trabalho. No próximo bloco, por favor, não mude de canal. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, amigas e amigos, estão voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. Hoje tem na honra aqui do enfermeiro Marcos Moraes, que é enfermeiro da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Marcos Moraes, ele é mestre, né? Ele tem um trabalho, tem vários trabalhos já publicados internacionais, mas tem um que é fundamental, é citado, foi uma orientação da doutora Rita Silva, e que ele fez uma abordagem interessante, porque nós temos que estudar também o comportamento, porque algumas pessoas já doam imediatamente, porque outras pessoas recusam, e ele fez uma análise básica muito interessante a respeito dessas pessoas que não doaram o órgão, ou seja, as famílias que recusaram. Fale, por favor, desse trabalho, Marcos. Sim, foi um trabalho fundamental para o nosso segmento, né, porque o que nós buscávamos? Nós tínhamos uma recusa elevada, né, mas dentro daquilo que tinha o Brasil de estatística, mas a gente queria diminuir essa recusa. E fomos então estudar o motivo da recusa familiar para a doação de órgãos. Nós entrevistamos aquelas pessoas que foram, dentro da família, os responsáveis pela recusa, por assinar a recusa da doação. Então, nós tivemos sim um aproveitamento dessas respostas e procuramos, a partir daí, melhorar a técnica para estar conversando com essas famílias. Na época nós foi um estudo que abrangeu aí 10 anos de pesquisa, foi uma pesquisa através de dados e entrevista, frente a frente com aquele recusador, e o que nós tivemos foram algumas respostas relacionadas assim, que divergência familiar. Na época foi isso o que mais levou à recusa, porque muitas vezes era divergência entre irmãos, entre esposa e mãe do falecido, né? Entre os pais, às vezes um queria, outro não, né? O segundo motivo que nós tivemos na época foi o não conhecimento do desejo daquela pessoa que havia falecido. E nós estávamos assim, em 97, nós tivemos a lei do transplante, né, onde inicialmente a pessoa que queria doar deveria colocar no seu documento de identidade ou na carteira de habilitação o seu desejo de doação. Então muitos não tinham isso, né? E em momento algum, acho que vale ressaltar isso, nunca uma doação foi baseada somente com aquilo que continha no documento do paciente, do possível doador, né? Então sempre a família foi consultada, né? E a família tinha a liberdade. Então o principal motivo que nós tivemos ali nesse levantamento foi realmente a divergência. Uns concordavam com a opção do falecido, outros não, ou então eles divergiam entre eles. Nesse momento, a abordagem da doação ela é parada. A doação não pode trazer um conflito familiar. Então, a família tem que ter
realmente o poder é da família, é a família que decide. Nós fomos contra aquela época da lei do Fernando Henrique Cardoso, a família é que tem que decidir se vai ter a doação ou não. Já tivemos mais de uma vez, você está levando um corpo para o centro cirúrgico para retirar órgão, chegar alguém da família e dizer, não, minha mãe ou meu pai, um dia conversando comigo, disse-me que não queria ser doador de órgão, e essa doação ela é abortada rapidamente. Mas, Marcos, eu acho que teve também outro dado importante, que algumas pessoas falaram em mais informações. Existiu esse dado também? Sim, existiu esse dado, sim. Algumas pessoas queixaram que não tinha informações, não informações a respeito da opinião do falecido, mas informações gerais relacionadas ao transplante. Então, como a gente acompanhou toda essa evolução, nós presenciamos, a gente é testemunha de que a partir desse momento, de 97 para cá, começou-se a falar mais, né? E hoje a gente encontra diferentes informações, né, diferentes locais de informações falando sobre o tema que é a doação de órgãos. Então isso hoje facilita bastante, né, o conhecimento da população a respeito. Isso tem feito com que dificilmente hoje você vai abordar uma família e tem inicialmente uma recusa, uma raiva, não é? Porque isso hoje está mais difundido na população. Sim, hoje a população entende que é um trabalho, existe esse trabalho, mas, é claro, sempre vai ter a opção, a gente deixa isso claro, que a opção é da família. A gente está ali para esclarecer e, é claro, tentar direcionar a conversa a nível de que a família entenda os nossos argumentos e faça a doação. Você é mestre, você agora precisa fazer o seu doutorado. Então, estou te lançando um desafio agora. O que é que você pesquisaria hoje, no momento, para aumentar a doação de órgãos? Eu acho que sempre buscar na população, né? No caso, essa pergunta foi feita quando eu fiz o primeiro trabalho, e a população, o motivo principal, eles queriam mais informações, né? Então hoje eu buscaria saber se essas informações têm facilitado, né, a tomada de decisão. Porque hoje o que a mídia prega é assim, é a divulgação, é conversar com o seu familiar a respeito da doação, se quer ou se não quer. É óbvio que sempre buscando o lado positivo, né? Então, se isso tem realmente surtido efeito por toda essa programação que tem sido apresentada para a população. Ô Marcos, você que tem 20 anos trabalhando com isso, o que é a morte para você? É uma pergunta que, embora a gente tenha todo, né, esse tempo aí trabalhando com a morte ela é assim, para mim pessoalmente é uma passagem, né? A gente algumas pessoas ainda se baseiam, poucas pessoas, né, como foi na época do nosso trabalho, apenas 8% dos entrevistados recusaram por motivo religioso, né? Eu acho que isso ainda hoje é visto de outro jeito, né? A religião, nenhuma religião é contra a doação de órgãos, né? Por quê? Porque toda religião prega o bem, prega o amor ao próximo, né? O desprendimento. Então, a doação acaba sendo um grande desprendimento, né? Então, para mim, a morte, ela é realmente uma passagem e que a gente não leva nada do que tem aqui. Eu me lembro que em algumas ocasiões, do jeito que veio, volta. Não é bem assim, né? Mas não cabe a nós ali mudar a cabeça da pessoa naquele momento. A gente tenta, sim, esclarecer dentro daquilo que é possível, sem violentar a família, a sua crença, aquilo que realmente ela acredita e tem fé. Mas a gente tenta, e para mim, como foi a pergunta direcionada, a morte para mim é uma passagem que realmente a gente não leva a nada. E o que a gente puder deixar de bem, a gente deve deixar. Marcos, nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria que você deixasse duas mensagens. Uma, para o jovem enfermeiro, o jovem estudante, né? E segundo, uma mensagem para a população de Rio Preto. Tá, para o jovem enfermeiro, posso dizer que é uma área surpreendente. Hoje a gente tem, inclusive, alunos de enfermagem no aprimoramento de transplante. Ele pega todo o que envolve o receptor, o possível receptor, aquelas pessoas que vão para a fila ou que já estão na fila. Ele acompanha também a
a parte da doação, a parte do serviço da OPO. Então eu acho que eu me encantei com isso e felizmente eu realmente faço aquilo que eu gosto, né? E já para a população o que a gente diz é isso, né? Que realmente a gente não leva, né? Então a doação é a possibilidade da gente, essa frase eu aprendi com o doutor, então com o grande mestre, então é isso, a gente tirar da morte a vida para alguém ou para algumas pessoas. Então isso aí é o que mais leva a gente a trabalhar e a tentar fazer com que a família entenda, né, a necessidade da doação. É tirar da morte a vida para outras pessoas. Isso é fundamental, realmente, esse é o nosso trabalho, é fazer com que mais pessoas vivas, tirando a vida da própria morte. E o transplante tem uma coisa muito interessante, é que o importante não somos nós, nós médicos, enfermeiros, o importante é a população. E tem uma simbologia do transplante que é fundamental, mostrar que nós somos irmãos, né? Eu posso dar um órgão para qualquer pessoa, seja homem, mulher, negro, não negro, judeu, árabe, mostra que nós somos iguais. Então isso é que é fundamental no transplante. E São Francisco já dizia que é morrendo em que nascemos para a vida eterna. Paz e saúde, boa semana a todos.